Olá, meus amigos, dando sequência ao nosso curso, nós temos uma informação importante aqui. Nosso curso, como vocês vão ver, ele é extremamente prático, ele é voltado para a atuação preventiva do dia a dia. Então, o que nós fizemos? Nós idealizamos os módulos levando-se em consideração aquilo que chega no Poder Judiciário. As principais dúvidas das empresas, dos advogados e as ações que chegam ao Poder Judiciário. Então, neste vídeo eu vou falar para vocês sobre os temas mais comuns, sobre as condenações mais comuns. Então, eu sei, por exemplo, que a condenação mais comum na Justiça do Trabalho é o aviso prévio. Está aqui o primeiro deles. Primeiro, estatísticas do TST. Primeira condenação trabalhista, aviso prévio. Então, o que eu vou fazer aqui no nosso curso? Nós teremos um módulo sobre aviso prévio. Como aplicar o aviso prévio, em que hipóteses é melhor considerar o aviso prévio trabalhado, quando que é melhor o aviso prévio indenizado. Se for o trabalhado, como que vai se dar esse trabalho, se há ou não uma redução da jornada, se ele é indenizado, quantos dias eu vou indenizar. Então, pensei neste módulo e você vai estudar aqui, aviso prévio. Depois, nós temos aqui a multa de 40% do FGTS. Então, o segundo assunto mais comum, segunda condenação mais comum da Justiça do Trabalho, multa de 40% do FGTS. Temos um módulo sobre o fundo de garantia por tempo de serviço. Multas dos artigos 477 e 467 da CLT. Vejam que são duas multas totalmente distintas, mas absolutamente comuns nas condenações. A primeira delas que eu tinha colocado é a multa do artigo 477. Volta lá, ó, terceiro lugar nas condenações mais frequentes. Multa do artigo 477 da CLT. Esta multa do 477, ela está explicada no nosso módulo que fala sobre pagamento da rescisão trabalhista. Por quê? Porque o não pagamento da rescisão trabalhista no prazo legal é que gera esta multa do artigo 477. Então tem muitos empregadores que são condenados ao pagamento desta multa por não saberem corretamente qual é o prazo para pagamento de verbas rescisórias, ou por não saberem quais são as verbas rescisórias, acabam realizando o pagamento a menor, gerando a mesma multa. E vejam que é uma multa alta, é uma multa de um salário do empregado. Então imagina que você está dispensando um empregado que tem um salário de R$5.000. Essa multa vai ser de R$5.000. Se for um empregado que receba um salário mais alto, de R$8.000, vai ser uma multa de R$8.000. E imagina a cara do empregador ao saber que esta multa decorreu do fato dele ter pago as verbas rescisórias 1 dia, 2 dias depois. Então, ó, você não pode aqui deixar de saber tudo sobre essa multa. Depois, a multa do 467. A multa do 467 já é uma multa de cunho processual. Você, advogado, quando estiver na Justiça do Trabalho, se eventualmente for ajuizada uma ação trabalhista, você vai ter que sentar com o seu cliente e saber o que é devido ou não. Quais são as verbas que não há aqui condições de rebater que são realmente devidas. Essas verbas devem ser pagas na primeira audiência. Se elas não forem pagas na primeira audiência, por serem verbas incontroversas, ou seja, sobre as quais não há dúvida, não há controvérsia, vai incidir essa multa de 50% sobre a verba devida. Então, se era um valor de R$5.000, nós teremos aqui R$2.500 de multa. Se você não pagou os R$5.000 na primeira audiência, eles vão se transformar em R$7.500. Então, tome muito cuidado e nós vamos conversar também sobre esta multa. Depois nós temos verbas rescisórias, férias proporcionais, 13º proporcional, que são verbas rescisórias.
vamos aprender como calcular essas verbas rescisórias. São 3/12 de 13º, são 5/12 de férias mais 1/3. Isso daqui é extremamente importante de você, advogado, saber, porque você vai poder verificar o termo de rescisão do contrato de trabalho e saber se existe algum erro. Então, digamos que o RH ou a contabilidade tenham feito os cálculos errados. Você vai ter condições de analisar o termo de rescisão do contrato de trabalho, dizer se está certo ou errado e corrigir a tempo. Porque lembra, pagou errado, multa do artigo 477 da CLT. Imagina, você pagou o 13º proporcional errado, deixou de pagar R$500, isso vai gerar uma multa de 3, 4, 5 mil reais, que era o salário dele. Então a gente vai pegar o termo de rescisão do contrato de trabalho e vai saber calcular todas essas verbas. Depois, vamos falar aqui, 7º e 8º lugares, adicional de horas extras, horas extraordinárias. No Brasil, nós ainda temos muito trabalho extraordinário. E aqui eu vou te ensinar como criar sistemas de compensação de jornada de trabalho. Porque você conversou com o seu cliente, com a empresa, e ela te diz o seguinte, eventualmente algum empregado presta horas extras sim. Pô, mas eu não queria pagar essas horas extras. Eu queria possibilitar uma compensação no outro dia. Se o Bruno prestou 2 horas extras hoje, eu queria possibilitar a ele que ele saísse 2 horas antes em outro dia. Então eu vou te ensinar todas as espécies de compensação, todos os sistemas de compensação de jornada de trabalho, exatamente para que o seu cliente, a empresa, não precise pagar horas extras. E eu estou falando que não precise pagar horas extras dentro de uma legalidade. Porque se há um sistema de compensação e as horas foram efetivamente compensadas, não há necessidade alguma de pagamento. Agora, se você não fala nada para a empresa, ela vai pagando horas extras, vai aumentando o seu custo de maneira desnecessária. Depois, para nós fecharmos aqui, 9º lugar, adicional de insalubridade. Adicional de insalubridade, vamos conversar sobre ele, assim como nós vamos falar sobre o adicional de periculosidade. E para fechar, intervalo intra-jornada. Nós teremos ali tópico, nós teremos módulo sobre jornada de trabalho. Módulo sobre jornada de trabalho. Jornada de trabalho é um dos temas mais recorrentes na Justiça do Trabalho e é onde o empresário sofre grandes condenações. E o pior, quando você é condenado ao pagamento de alguma quantia relacionada à jornada de trabalho, como horas extras, nós temos os reflexos também em outras verbas. Então, a condenação em cascata. Eu sou condenado a pagar horas extras e aí as diferenças em 13º, diferença em férias, diferença no INSS, diferença no FGTS, que geram a diferença na multa de 40%, venham a cascata. Então a ideia aqui é conhecer todas as regras sobre jornada de trabalho e evitar a condenação ao pagamento. Tá bom, meus amigos? Volto daqui a pouquinho.